Olá pessoal, de novo. Então agora a gente vai começar a parte cadastral. Como cadastrar o contribuinte na Receita, como você mesmo se cadastrar ou como cadastrar alguém para quem você está fazendo a declaração do imposto de renda. Eu costumo pensar assim, ó, se eu estou fazendo a minha própria declaração, eu preencho o cadastro o mais completo possível. Se eu estou fazendo a declaração de um terceiro, às vezes esse terceiro não consegue um dado. Por exemplo, tem alguns dados que eles não são obrigatórios, que a declaração consegue entregá-la sem esse dado. E aí, quando esse terceiro às vezes não tem um campo lá que é título de eleitor. Às vezes a pessoa, eu não tenho mais meu título de eleitor, nem sei onde está, e a gente tem prazo para entregar a declaração de imposto de renda, eventualmente você pode entregar essa declaração sem esse dado. Então a gente vai passar pelo cadastro agora, vamos entender quais os campos que são realmente obrigatórios, quais não são tão necessários, quais eu posso deixar de informar e quais eu tenho obrigação de entregar e quais são importantes, tá bom? Vamos para a prática então. Então voltamos aqui para a nossa telinha da declaração de imposto de renda. Eu vou optar por uma declaração de ajuste anual e vou preencher ela por completo, tá? Uma declaração em branco. Iniciar uma declaração em branco, eu vou preencher um número de CPF que não existe, tá? Um número que eu gerei aqui só para a gente fazer esse teste. O programa da Receita me dá uma informação sobre a opção pela tributação. Eu posso optar pela tributação simplificada ou completa. Lá na hora do cálculo do imposto eu vou explicar melhor para vocês sobre isso, mas ele me dá essa opção aqui só para me mostrar, me dá uma notícia, né? Preencha todas as fichas da declaração e ao final acesse o quadro comparativo, onde o programa apresentará o cálculo do imposto de renda nos dois tipos, tanto na simplificada ou quanto na completa. Na completa é esse primeiro, ó, as deduções legais cabíveis, e na simplificada é o desconto simplificado de 20% dos rendimentos tributáveis, limitado a 16 mil. Então tem essas duas formas de você optar. É opcional, então não está certo ou errado uma ou a outra. O contribuinte vai escolher o que for mais viável para ele. Se estiver dando menos imposto a pagar na simplificada, óbvio que eu vou escolher a simplificada. Se estiver dando menos imposto a pagar na completa, óbvio que eu vou escolher a completa. Mas a gente não pode preencher a declaração e esquecer que a gente precisa olhar o comparativo, tá? A gente vai passar por esse campo depois no final. Eu dou OK aqui e ele já traz para mim todo o conteúdo da declaração campo a campo. Eu gosto de seguir por esse menu lateral. Antigamente não tinha esse menu principal aqui, então eu tô mais acostumada visualmente com esse menu lateral. É igual, o menu lateral com esse menu aqui apresentam os mesmos links, né? As mesmas rotinas do programa, mas eu prefiro ir pelo menu lateral. Então vamos por aqui. A primeira ficha a ser preenchida é a identificação do contribuinte. Aqui no lado direito, ó, ele abre abas. Ele vai abrindo abas conforme você vai clicando na rotina que você quer preencher. Então aqui o início, onde a gente estava, e aqui a identificação do contribuinte. A primeira coisa que eu devo escolher é se eu quero fazer uma declaração original ou retificadora. Quando a gente entrega uma declaração e foi algum dado errado, foi faltando, depois que eu entreguei eu percebi que esqueci de declarar um patrimônio meu, esqueci que eu peguei auxílio emergencial e preciso declarar, esqueci que eu tive uma renda, que eu saquei uma previdência privada e houve rendimentos dessa previdência, eu esqueci de declarar. Depois que passou a entrega, eu preciso fazer uma retificadora se eu quiser alterar algum dado, tá? Mas aqui a gente vai começar pela declaração original de ajuste anual. Se fosse uma retificadora, eu teria que preencher aqui nesse campo, ó, o número do recibo de entrega da declaração original que eu entreguei. Então, quando eu coloco a retificadora aqui, ó, ele já me mostra aqui até o prazo previsto. Então, eu só consigo alterar o tipo de tributação dentro do prazo. Após o prazo, se eu esqueci algum dado e isso influenciar no cálculo do imposto, eu me dei mal, porque eu não vou conseguir alterar o tipo de tributação. Por isso é bem importante cuidar e retificar o que tiver que retificar dentro do prazo. Ano passado a gente teve um caso de uma cliente que fez um imposto de renda sozinha não, com outra pessoa, e depois veio nos procurar porque essa pessoa tinha informado algumas coisas de deduções legais e acabou caindo na malha fina. Então ela utilizou o por deduções legais, o tipo de tributação por deduções legais, e tinha imposto a restituir. Porém, aquelas deduções legais que ela
colocou não eram tão legais assim. E quando ela caiu na malha fina, ela optou por tirar. Ela veio para nós, nos procurou e disse assim: eu caí na malha fina porque eu declarei algumas deduções que não devia lá e eu não tenho comprovação. Agora eu preciso que você retifique e retire essas deduções legais. Tudo bem, só que quando a gente foi retirar as deduções legais, a gente notou que o tipo de tributação desconto simplificado era melhor para ela, mas já estava fora do prazo e ela acabou tendo que pagar imposto de renda, porque a gente já não podia mais trocar o modelo de tributação. Então é muito importante, se você tiver que retificar algum dado que influencie no cálculo, que você faça isso dentro do prazo para não perder essa opção de alterar o tipo de tributação. Para nossa declaração, eu vou colocar uma declaração original, esse campo de última declaração entregue no exercício anterior, eu não sou obrigada a preencher, eu costumo preencher dos meus clientes. Por quê? Porque eu consigo, só com a declaração desse ano, criar um código de acesso no ECAC. Lá no final eu vou ensinar vocês a criar código de acesso no ECAC e você vai verificar que eu preciso dos 2 últimos recibos de entrega e eu não tenho isso numa declaração só se eu não preencher esse campo. Então, dos meus clientes, eu costumo colocar, e na minha declaração eu também costumo colocar, para caso eu precisar criar um código de acesso para verificar alguma coisa, eu já tenho numa única declaração os 2 números de recibo de entrega que eu preciso, o desse ano e o do ano anterior. O desse ano, que vai sair no recibo de entrega, e o do ano anterior, que já vai estar preenchido aqui na identificação do contribuinte. Eu vou colocar aqui a data do nascimento, vou colocar a minha. Título de eleitor é um outro dado que não é obrigatório. Se você está fazendo a sua declaração e tem esse dado, preencha. Se você está fazendo declaração de alguém e essa pessoa não tem, não sabe, não acha, você pode deixar ele sem preencher, porque não vai ser um dado que vai fazer diferença na hora de entregar a declaração. Se você possui cônjuge ou companheiro, a Receita te pergunta. Se você disser que sim, ela te dá a opção de preencher o CPF. Eu acho importante preencher aqui quando há bens cruzados. Por exemplo, eu tenho um salário, meu marido tem outro. Daí a gente compra um bem juntos. Então, se eu jogar esse bem só na declaração dele, a renda dele não é suficiente para pagar o bem. Se eu deixar só na minha, a minha renda também não é suficiente. Então, eu posso jogar 50% desse bem em cada declaração, ou eu posso jogar só na minha e colocar o CPF dele aqui, se a Receita me chamar para prestar esclarecimento, falo, não, eu não tinha renda para comprar esse bem porque foi composto essa renda com a minha renda e do meu cônjuge que está aqui na minha declaração. Fica mais fácil para a Receita entender as aquisições de um casal quando o CPF está preenchido aqui no CPF do cônjuge. Faz esse cruzamento com mais facilidade. A Receita olha e já consegue entender como houveram aquelas aquisições de valor às vezes maior do que o rendimento de uma pessoa sozinha. O endereço, vou colocar um endereço qualquer aqui, descer mais aqui. Aqui ele já tem uma tabela pré-cadastrada, você começa a digitar e ele já traz para você o CEP, telefone, celular. Quando a Receita mandar um SMS, ela também só vai mandar dizendo assim, tem mensagem na sua caixa postal. E aí você vai ter que acessar o ECAC para ter acesso ao teor, ao que está dentro do comunicado da Receita. Voltando a falar que a Receita só manda comunicação de que tem mensagem na caixa postal e não e-mail explicando qual que é o problema, porque eu acredito que isso também não seja possível, porque abre ali o sigilo do fiscal, do contribuinte, para qualquer um que abrir o e-mail. A Receita não faz isso, ele só avisa, tem mensagem na tua caixa postal. E esse campo aqui é um campo importante, que é a natureza da ocupação. Tem algumas naturezas aqui, algumas opções, só existem estas opções, você vai ter que se encaixar ou encaixar o contribuinte para quem você está fazendo a declaração dentro das opções que tem aqui. Aqui o mais fácil é profissional liberal autônomo, empregada de empresa do setor privado ou proprietário de empresa. Essas são as que é o mais fácil, mas aqui tem várias opções. Tem para o MEI, microempreendedor individual, servidor público, empregado de empresa pública, membro da administração direta estadual, bolsista, espólio, que é o caso quando falece alguém e divide os bens, natureza. E por último tem essa opção aqui, que se você não conseguir se enquadrar em nenhuma ou não conseguir enquadrar o seu cliente em nenhuma dessas opções, você vai poder utilizar a natureza da ocupação não especificada anteriormente. E aí tem uma subcategoria para a natureza de ocupação.
Então aqui tem as subcategorias da ocupação, tá? A primeira é a natureza e aqui ele pede para você descrever a sua ocupação principal. Se você usou a não especificada anteriormente, você também pode usar aqui a 000, que é outras ocupações não especificadas. Claro que primeiro você tenta se enquadrar, né? Dá uma olhadinha em todas as ocupações possíveis aqui e tenta se enquadrar. Tem muita coisa aqui, tem administrativo, vendedor, diretoria, proprietário de empresa, advogado, tradutor, bibliotecário, tem de tudo aqui. Vários níveis técnicos, tem muita informação aqui. Dificilmente você não vai conseguir se enquadrar, mas eventualmente se não conseguir, você pode usar essas outras ocupações aqui e tá pronto o nosso cadastro principal no sistema do Imposto de Renda de 2021. No próximo vídeo, a gente vai passar pelo cadastramento dos dependentes e alimentados. Vamos para o próximo vídeo.